Dia das Mães deve ser também todos os dias. Não é verdade, mamães? Amém. Amém? Vocês não gostariam que os maridos lembrassem que vocês são mãe todos os dias? Amém. Que os filhos lembrassem que vocês são mãe todos os dias? Claro que sim, né? Então o texto diz assim, olha, Mateus capítulo 15, verso 21. Jesus partiu daquele lugar e dirigiu-se para a região das cidades de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia que morava naquela região aproximou-se dele e começou a gritar dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está possuída por um demônio e sofre terrivelmente. Jesus, porém, não lhe respondeu nada. Seus discípulos então se aproximaram dele e disseram: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus então disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante dele e disse: ajuda-me, Senhor. Em resposta, Jesus lhe disse: não está certo tirar a comida dos filhos para dá-la aos cachorrinhos. Mas a mulher disse: isso é verdade, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Ao ouvir aquilo, Jesus lhe disse: a sua fé é grande, senhora, que seja feito o que a senhora deseja. E naquele mesmo momento sua filha ficou curada. Nós olhando para esse texto, nós encontramos 3 características desta mulher. A primeira delas é que ela era consciente. A segunda é que ela era determinada. E a terceira é que ela era persistente. Uma mulher consciente, uma mãe consciente, uma mulher, uma mãe determinada e uma mãe persistente. No âmbito natural das coisas, qualquer pessoa não suportaria as respostas de Jesus para essa mulher. De maneira nenhuma. Por muito menos a gente vira a barraca, chuta o balde, por muito menos. E esta mulher, ela sofre a primeira pressão dos discípulos. Os discípulos dizem: Jesus, olha, faz o seguinte, manda, mulher, vai embora, manda essa mulher embora, porque ela está atrás da gente perturbando. E Jesus mantém a sua posição, não defende a mulher, não pega firme com os discípulos, e ainda ele mesmo vem e diz: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Mas a mulher continua ali, e ele continua pressionando a mulher e diz: olha, não é lícito dar pão aos cachorros quando a gente tem os filhos para dar. Olhando o texto assim, né, friamente, parece que Jesus está dizendo para ela: você não passa mais do que um pequeno animal. Ele humilhou essa mulher ao ponto mais baixo que ele poderia, e ela está ali. Jesus conhecia a fé que estava no coração daquela mulher, por isso que ele provou-a daquela maneira. Se ele soubesse que ela não tinha uma fibra como ela tinha, aquela fibra forte de resistir, de ter resistência, de sofrer resistência, ele não teria feito desta maneira. O que Jesus estava querendo aqui era enaltecer, exaltar uma mulher que tinha uma fé violenta, uma fé forte, uma fé determinada. Então a primeira coisa, essa mulher era consciente. Consciente do quê? Da sua responsabilidade como mãe. A filha estava enferma e ela simplesmente vai à luta. Simplesmente ela encara qualquer parada para que a sua filha fosse liberta. Então ela tinha consciência do que passava com a sua filha. E a enfermidade da filha era espiritual. Era uma enfermidade espiritual. Uma enfermidade espiritual é difícil de ser detectada por aqueles que são naturais. E Paulo diz que os naturais discernem as coisas naturalmente,
mas os espirituais, eles discernem as coisas espiritualmente. Então esta era uma mãe que tinha consciência do que passava com a sua filha. E isso traz um ensinamento para nós, que as mães precisam conhecer as condições dos seus filhos, que as mães têm a responsabilidade de saber o que está passando com seus filhos, que as mães, os pais, têm a responsabilidade de saber com quem os nossos filhos andam, o que os nossos filhos estão fazendo, quais são os grilos, quais são os problemas que passam pela mente deles, e ver quando existem mudanças de atitude, mudanças de comportamento, mudanças na maneira de vestir, mudanças na maneira de falar. Temos que estar atentos à responsabilidade nossa. Nós não podemos ser da geração, sei lá o que, eu sou liberal, eu sou moderno, meu filho faz o que ele quer, ele age como ele quer, ele pensa como ele quiser. Não, como servos de Deus, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, nós temos que zelar pelos nossos filhos. Nós temos que saber o que acontece com eles, com quem eles estão andando, o que é que eles estão fazendo, o que é que passa na cabeça deles. Aleluia, Jesus. Amém? Nós precisamos saber isso, saber com quem os nossos filhos estão andando, o que eles fazem realmente de fato, das 7h30 da manhã até as 12h30 da tarde no high school. O que eles estão fazendo quando eles vão no ônibus da escola, no middle school, onde as coisas piores começam a acontecer, aí exatamente dentro dos ônibus que vai para a escola? Será que a gente tem consciência das casas que os nossos filhos estão frequentando? O que essas casas promovem lá dentro? Mas a gente somos modernos. Nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família, não abrir mão dos nossos filhos. Nós louvamos a Deus porque a sua misericórdia é infinita. Essa mulher, além de saber o que passava com a sua filha, ela era determinada. Jesus lança uma palavra dura para ela e ela continua ali. Ela não desiste, ela não vai embora. Só para recordar você e trazer a sua memória, Jesus então disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante dele e disse: ajuda-me, Senhor. Em resposta, Jesus lhe disse: não está certo tirar a comida dos filhos para dá-las aos cachorrinhos. Quantas vezes a gente fica de mal com Deus por bobagem? Não quero mais saber de Deus, porque Deus não fez isso que eu queria, porque Deus não fez aquilo que eu queria, porque Deus aqui, porque Deus lá. E essa mulher está sendo assim repudiada, mas ela não desiste em favor da sua filha. Aleluia. Não era nem em favor dela. O milagre não era para ela, o milagre era para a sua filha. Jesus olha mais uma vez para ela, o verso 27, mas a mulher disse: isso é verdade, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ao ouvir aquilo, Jesus lhe disse: a sua fé é grande, Senhora, que seja feito o que a senhora deseja. E naquele mesmo momento, sua filha ficou curada. Amém. Senhor, que a tua palavra, Senhor, hoje no Dia das Mães, possa trazer consciência, Senhor, da responsabilidade que tem cada uma dessas mulheres, da responsabilidade que tem, Senhor, cada uma dessas mães que estão aqui hoje, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar em cada uma delas essa característica de serem conscientes, responsáveis, Senhor, de serem mulheres determinadas, de serem persistentes, Senhor, de não abrirem mão dos seus filhos, da sua família, de lutarem, Senhor, por eles, de irem, Senhor, até as últimas consequências,
como foi a mãe de John Wesley, que enfrentou a morte, que enfrentou aquelas chamas de fogo, que enfrentou o Senhor, tudo aquilo, e a Inglaterra foi sacudida, aleluia. A Inglaterra foi sacudida por aquilo que o Senhor fazia através de John Wesley e de Carlos Wesley, Senhor. Que hoje aqui o Senhor levante mães como a mãe de John Wesley, Senhor, mães como a mãe de Santo Agostinho, Senhor, que orou 30 anos por ele, Senhor, para que ele fosse salvo. Ah, Senhor, faz isso de novo, Senhor.